Olá, amigos da TV Justiça, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 26 e 27 de abril de 2017. Karina, nós temos uma característica, não apenas nestas sessões da semana, mas que já vem se repetindo já há algumas semanas, que é o início de alguns julgamentos e o encerramento, inclusive no caso dos recursos extraordinários, com a definição de teses por conta da chamada repercussão geral. Exatamente a tendência que aconteceu nessa semana. Tivemos julgamentos da semana passada, que veio para esse, encerrado, e da quarta para a quinta, a mesma coisa. E com uma situação específica para essa semana, né, Cadu? Na quarta-feira, o plenário do Supremo se reuniu no período da manhã e da tarde, além da sessão da quinta-feira. Vários julgamentos foram realizados e, como você disse, na quarta-feira pela manhã, o tempo foi quase que dedicado exclusivamente ao término de uma discussão que havia começado na semana anterior sobre a possibilidade ou não das universidades públicas cobrarem mensalidades em pós-graduações ofertadas, mas em caráter lato sensu, aquela especialização que a gente conhece, se essas universidades públicas poderiam ou não efetivar a cobrança de mensalidades. Essa era a discussão que na semana passada foi iniciada com a leitura do relatório e das sustentações orais e nessa semana com a retomada do voto dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. No período da tarde, os ministros definiram também uma tese que já há algumas semanas não havia sido definida, mas que era de suma importância para poder fixar os parâmetros a serem adotados em outros recursos extraordinários que aguardavam o julgamento já concluído aqui no Supremo e que envolvia justamente a forma de se resolver a questão dos contratos terceirizados ou das empresas que são contratadas pela administração pública e que não arcam com as suas responsabilidades trabalhistas, não é? E se isso seria ou não uma responsabilidade automática da União. Então, a contratação de empresas terceirizadas pela administração pública, segundo a decisão do Supremo, não gera para a União uma responsabilidade subsidiária automática. É preciso que se comprove a culpa, mas acabou se fixando ou confirmando o entendimento que a Suprema Corte já havia estabelecido anteriormente em uma ação declaratória de constitucionalidade. A única coisa que faltava para a conclusão e o fechamento desse julgamento era a fixação da tese de repercussão geral, que aconteceu na tarde de quarta-feira. E na quarta-feira, os ministros iniciaram o julgamento que só foi concluído na sessão de quinta e que envolvia justamente a possibilidade de aquele servidor público, empregado público, aquela pessoa que possui 2 concursos, 2 nomeações autorizados pela Constituição, se eles podem ter somadas as suas remunerações e essa remuneração ser maior do que o teto remuneratório previsto na Constituição. Você, servidor, Cadu, possui 2 cargos públicos com horários compatíveis, 2 cargos de professor, por exemplo, em 2 universidades ou em instituições públicas. Você pode juntar os seus 2 salários, mas isso pode superar o subsídio, por exemplo, do governador do estado? Então, a depender se for servidor do Poder Executivo, o teto fixado pela Constituição é do governador do estado, se for do Judiciário é do desembargador, se for no âmbito do Poder Legislativo é do deputado distrital, o teto remuneratório, e a grande discussão era um servidor com 2 cargos públicos permitidos pela Constituição, somados às remunerações, excederia esse teto remuneratório. A discussão era justamente essa, os ministros disseram que como há previsão na Constituição da acumulação de cargos, é possível também a superação, é razoável que haja a superação desse teto e não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade nessa circunstância ou nesse entendimento. Mas na quinta-feira ainda, a pedido de uma precedência no julgamento, os ministros também se debruçaram sobre um outro tema que é difícil de ver aqui no Supremo, mas que envolvia um recurso extraordinário também, para saber se os terrenos de marinha localizados em uma ilha costeira ou uma ilha oceânica, no caso de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, seriam bens
da União ainda, ou se não seriam mais bens da União, em razão da emenda constitucional número 46 de 2005, que teria feito uma modificação no inciso 4 do artigo 20, que trata justamente desses bens da União. A gente vai explicar um pouquinho ao longo desse programa como é que foi essa decisão do Supremo e que alteração foi essa que foi feita pela Constituição. Muita coisa para se falar hoje. Vamos começar, portanto, com a sessão plenária da quarta-feira, mais exatamente a sessão que aconteceu pela manhã, sessão extraordinária. O Supremo Tribunal Federal realizou sessão naquela manhã e foi o final do julgamento iniciado na semana anterior do recurso com pedido da Universidade Federal de Goiás sobre a constitucionalidade da cobrança de mensalidade para um curso de pós-graduação lato sensu. Foi o primeiro item da pauta da sessão e o tema é de repercussão geral. A análise do caso foi retomada com a leitura do voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele aceitou o pedido da universidade para considerar constitucional a cobrança de mensalidade de curso de especialização. Para o relator, a pós-graduação é um aprimoramento e a matrícula e mensalidade podem ser cobradas pelas instituições públicas. A garantia constitucional da gratuidade do ensino não elide a cobrança por universidades públicas de mensalidade em curso de especialização. Além disso, tendo em conta que as atividades extraordinárias são desempenhadas de modo voluntário por parte das universidades, podem elas, em meu modo de ver, estabelecer uma tarifa nesse sentido e nesse limite como contraprestação. Este tribunal, quando do julgamento da ação direta de constitucionalidade 800, relator, o eminente e saudoso ministro Euri Zavascki, julgado pelo pleno julgamento, cujo resultado restou publicado em 27 de junho de 2014, reconheceu que o traço característico de uma prestação estatal remunerada por taxa é a compulsoriedade prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Na mesma direção, aponta a súmula 545 desta Corte. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Essa diferenciação, digo, é fundamental para também estender às atribuições desempenhadas pelas universidades o entendimento simulado por esse tribunal, isto é, por não ser taxa a cobrança de mensalidade para os cursos que não estejam relacionados, reiterei e repito, que não estejam relacionados com a manutenção e desenvolvimento do ensino, não estão sujeitos à legalidade estrita. Em outras palavras, podem as universidades regulamentar a forma de remuneração desse serviço desempenhado. O relator aceitou os argumentos da Universidade Federal de Goiás, que questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que considerou inconstitucional a cobrança da mensalidade de um aluno do curso de pós-graduação lato sensu da instituição. De acordo com o TRF-1, o ensino gratuito é um direito previsto na Constituição Federal. Já a universidade alegou que, para esse tipo de curso, não há previsão de recurso financeiro do poder público. O ministro Luiz Fux concordou com o relator e disse que é preciso aprofundar mais o tema e estender a possibilidade de cobrança também para cursos de mestrado e doutorado. O ministro Fachin foi minimalista diante da afetação da tese, mas nos abriu a oportunidade de avançarmos, até porque o tema é lindeiro. Pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, porque é inequívoco e qualquer outra versão não é verdadeira, as universidades públicas estão sucateadas. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o entendimento do ministro Fachin, mas discordou da possibilidade de extensão da cobrança para os cursos de mestrado e doutorado. Isto, a meu ver, é um limite intransponível, se insere dentro da obrigação constitucional das universidades, decorre do artigo 205 da Constituição, que estabelece que a educação é um direito de todos, dever do Estado, decorre também do artigo 206, 4 da Constituição Federal, que consigna a gratuidade dos cursos, e o ministro Fachin, agora em boa hora, lembra que os cursos de pós-graduação estrito sensu têm uma finalidade importantíssima, que é a formação dos futuros professores dos cursos de pós-graduação. Eu acho que a melhor coisa que um Estado pode fazer pelos seus filhos, pelos seus cidadãos, é dar ensino público de qualidade da pré-escola
na verdade começando lá atrás, até o final do ensino médio. A universidade é outra situação. Karina, muitos desses cursos de especialização, a própria estrutura que é elaborada para eles, é uma frase que eu ouvi muito, voltados para o mercado. Para o fortalecimento da mão de obra nas suas respectivas áreas, ao passo que os cursos de mestrado e doutorado, a pós-graduação, que tem uma intenção acadêmica, ela é voltada para a pesquisa, são intenções diferenciadas. E para a formação de professores, magistério, como disse o próprio ministro Ricardo Lewandowski. E nesse ponto, o ministro Edson Fachin, ele levanta, inclusive, essa possibilidade de se ofertar esses cursos lato sensu, não é? Com recursos privados. Mas para esse fim de pesquisa e extensão, de doutorado e mestrado para a formação de professores, isso sim deveria ser financiado com recursos públicos e não haveria possibilidade de cobrança de mensalidades. Eu me recordo até, Cadu, que na semana passada nós acompanhamos a sessão plenária em que as sustentações orais foram feitas. E me recordo de um advogado que subiu à tribuna e citou por vários exemplos de alguns cursos de especialização que ele dizia: há situações em que não são ofertadas por uma empresa privada porque são especializações bastante específicas ou bastante delimitadas para um nicho, um grupo, ou às vezes até com o objetivo de atender a um setor público, e que haveria necessidade de se cobrar por essa especialização e que não se teria essa oferta se a universidade pública tivesse que custear ou subsidiar totalmente esses cursos. Então, que seria interessante a possibilidade, e aí argumentava sobre a constitucionalidade dessa cobrança. Só para a gente entender, esse recurso extraordinário envolvia o questionamento da cobrança de mensalidades de um curso de especialização lato sensu em direito constitucional, ofertado pela Universidade Federal do Estado de Goiás. E pelo que os ministros decidiram, é possível sim cobrar essa mensalidade, exceto quando se tratar dessa especialização chamada stricto sensu, mestrado e doutorado, custeado com verbas públicas. Mas, em não sendo mestrado nem doutorado, especializações lato sensu, é possível essa cobrança. Karina, esta sessão foi realizada na manhã da quarta-feira e nestas 2 semanas, marcadas por julgamentos iniciados em uma sessão e encerrados em outra, a exemplo inclusive desse processo que teve este encerramento na manhã da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal também começou a julgar na tarde da quarta-feira, repetindo, tivemos sessão nos 2 períodos, 2 recursos em que se discutia se a soma das remunerações do servidor que acumula de forma lícita 2 cargos públicos pode ultrapassar o teto constitucional. O relator ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes entendem que nos casos de acumulação lícita de cargos públicos, o teto deve incidir individualmente para cada cargo. Nos casos autorizados de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Ou seja, não se derruba o teto. O teto continua a proteger a administração pública, só que tomado de uma forma sistemática e, portanto, não incompatível com um ditame constitucional que viabiliza a acumulação de cargos. Entendo que a limitação do teto remuneratório constitucional deve ser feita, como salientado pelo ministro relator, para cada um dos cargos ocupados. Para cada um dos cargos ocupados deve-se verificar o teto. Se é um cargo federal com cargo estadual, serão tetos diversos no executivo. Para cada uma, a análise é de um teto, para se evitar exatamente, não só no caso concreto, que seria, nos 2 casos concretos, o ferimento à irredutibilidade dos vencimentos, mas também para se evitar a desvalorização daqueles que estão exercendo os 2 cargos e o tratamento
com claro, ao meu ver, ferimento ao princípio isonômico. Se eu trabalho o dobro do que o meu colega médico, se eu tenho 2 cargos de trabalho nos 2 cargos, eu tenho que ganhar pelos 2 cargos sob pena do ferimento, e claro, me parece ferimento ao princípio da isonomia. O ministro Edson Fachin abriu a divergência. Para ele, mesmo quando o servidor acumular 2 cargos, a soma das remunerações deve ficar abaixo do teto. A remuneração provinda da acumulação de 2 cargos públicos não pode ultrapassar o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a permissão constitucional de acumulação de cargos não autoriza o recebimento de remunerações acumuladas superiores ao teto constitucional. Este julgamento foi retomado na sessão da quinta-feira. É o que você vai ver no próximo bloco. Estamos de volta com o Plenárias. Como vimos no primeiro bloco, alguns julgamentos tiveram continuidade em sessões realizadas em dias diferentes e consecutivos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira, o plenário do STF encerrou o julgamento iniciado na sessão anterior, da quarta-feira, e decidiu que servidores que acumulam 2 cargos públicos, na forma da lei, podem ter remuneração total superior ao teto constitucional. Por 10 votos a 1, os ministros decidiram que quando o servidor público acumula licitamente 2 cargos públicos, o teto remuneratório deve ser aplicado individualmente para cada uma das remunerações. Atualmente, o teto constitucional no âmbito federal está fixado em R$ 33.700, valor que corresponde ao salário dos ministros do Supremo. O artigo 37 da Constituição permite a acumulação remunerada de 2 cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de 2 cargos ou empregos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Para os ministros, nesses casos, o teto incide sobre cada uma das remunerações separadamente. Quem trabalha e presta um efetivo serviço deve ter o direito de receber por ele. Portanto, eu acho que esta é, talvez, a questão central desse debate que nós estamos travando. Podemos, sim, firmar a compreensão, que é a minha, pedindo todas as vênias ao ministro Fachin, de que nas acumulações de cargos expressamente autorizadas ou impostas pelo texto constitucional, a remuneração de cada um deles há de ser considerada isoladamente para efeito de aplicação do teto. O professor público não pode receber, porque ele já exerce uma outra função, autorizada pela própria Constituição, violaria a isonomia. Por outro lado, à luz da realidade, haveria também uma infirmação, no meu modo de ver, do princípio da eficiência, porque os melhores profissionais, eles se dedicam à rede pública. Grandes médicos estão nos hospitais públicos, grandes professores estão nas universidades públicas. Então, seria uma injustiça severa que esses profissionais não pudessem fazer essa opção, tivessem que se dirigir às instituições privadas para poder, eventualmente, escapar exatamente dessa interdição supostamente literal e constitucional. Nós temos aqui claramente uma afronta ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, no caso do Estado. A pessoa trabalha por 1/4 de século para o Estado, contribui para a Previdência Social, e depois, na hora de aposentar, não pode se aposentar integralmente, está sujeito ao teto. Evidentemente, isto não é possível do ponto de vista constitucional. Finalmente, entendo que vulnera, pela via oblíqua, o princípio da dignidade humana, porque, afinal de contas, não se pode exigir de ninguém que trabalhe graciosamente ou de acordo com uma remuneração ínfima ou irrisória. A norma constitucional veio aportar uma redução em direitos que poderia ser embargo de garantir-se a possibilidade que esse Supremo Tribunal tantas vezes tem reiterado de mudança de regime jurídico, não poder implicar, de alguma forma,
em atingimento de direitos fundamentais. Não seria razoável, disse o ministro Marco Aurélio em seu voto desde o primeiro momento, que a Constituição reconhecesse a possibilidade de acumulação, portanto, a acumulação lícita, e, de outro lado, que permitisse que essa acumulação somente se faria exigindo-se do nomeado para o cargo que ele abrisse mão de direitos, que é o direito à remuneração correspondente ao cargo, que, no fundo, é isso que se daria. Isto seria um contrassenso e na linha do que Vossa Excelência afirmou, e que, para usar apenas a fórmula de Rui Barbosa, a Constituição não dá com a mão direita para tirar com a esquerda. Como a decisão foi tomada durante a análise de 2 recursos com repercussão geral reconhecida, foi firmada a seguinte tese, que deverá ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Nos casos autorizados de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Olha, Karina, além dessa decisão fechada, portanto, elaborada a tese, também foi debatida em plenário e julgada efetivamente uma questão relacionada aos chamados terrenos de marinha. Exatamente, Cadu. No final da sessão foi chamado a pregão esse recurso extraordinário da relatoria da ministra Rosa Weber, em que se discutiu uma alteração feita na Constituição, no artigo 20, que tratam dos bens da União. Então, para a gente entender que situação é essa. A Constituição prevê que as ilhas costeiras e oceânicas são bens da União. Ponto. A emenda constitucional número 46, em 2005, fez exceptuar dessa regra aquelas ilhas costeiras ou oceânicas que fossem sede de município. Portanto, não seriam bens da União, e ela estabelece outros 2 requisitos que excepcionam essa regra. A discussão veio parar no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque o TRF da 2ª Região entendeu que a ilha onde está situado o município de Vitória, capital do Espírito Santo, é uma ilha e que, de acordo com a Constituição e a alteração da Constituição, não seria mais um bem da União, já que sede de município. No entanto, a questão envolvia a titularidade dos chamados terrenos de marinha situados nessa ilha de Vitória, no Espírito Santo. Os terrenos de marinha, eles são considerados como bens da União no inciso 7 do artigo 20 da Constituição. E a alteração feita pela emenda constitucional foi no inciso 4º da Constituição. Então, os ministros acabaram decidindo que esses terrenos de marinha, que são terrenos que avançam do mar para a porção de terra até 33 metros, contados da linha do mar, esses terrenos de marinha localizados neste município continuam sendo bens da União. Por quê? Porque a emenda constitucional teria alcançado apenas o inciso 4º da Constituição e não o inciso 7. Os terrenos de marinha, portanto, que é essa porção de 33 metros, acabam ainda sendo de titularidade da União, possibilitando que a União cobre, em razão da ocupação dessas localidades, as chamadas taxas de ocupação, os foros e os laudêmios, conforme a legislação prevê. E essa questão, então, no finalzinho da sessão de quinta-feira, acabou sendo discutida, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, para o qual não entendia dessa forma. Mas a maioria foi formada, o recurso do Ministério Público Federal improvido, já que ele havia ganhado em primeira instância, mas recorria dessa decisão do TRF, e essa questão acabou sendo consolidada e efetivamente firmada uma tese para que seja aplicado a outros recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Bom, portanto, muitos temas debatidos, muitos temas tiveram não apenas o julgamento de mérito definido no que se refere aos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, mas também estas teses firmadas, portanto, encerrando de vez aquelas questões que estavam apresentadas nos respectivos pedidos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Foram estes os destaques da semana, já com perspectiva, portanto, de encontro com nossos amigos telespectadores na próxima semana, normalmente. Na próxima semana, encontro ao vivo a partir das 14 horas no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira, e no final de semana com plenárias. Como sempre também agradecendo a sua presença conosco aqui
no nosso programa Plenárias e também, é claro, no Direto do Plenário. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.